Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco neste momento em que nos reunimos para buscar refúgio na palavra e na presença de Deus. Você já sentiu o coração apertado, como se uma sombra rondasse sua casa, como se algo invisível tentasse roubar a paz do seu lar? Já passou noites em claro, olhando para o teto e sentindo o peso de preocupações que parecem não ter fim? E desejou uma proteção que fosse mais do que uma esperança vaga? Hoje eu quero dizer com toda a ternura e autoridade da fé que existe uma proteção real que Deus oferece aos que o invocam e que hoje, ao rezarmos o Salmo 27 e abrirmos nossos corações, essa proteção pode tocar sua vida de modo concreto. Hoje, você não vai apenas ouvir palavras, você vai orar, sentir e declarar que o Senhor é nossa luz e nossa salvação. Sinta por um instante o aroma do incenso que imagino subindo lentamente, a vela tremeluzente no centro da sala, o calor discreto daquela chama que parece guardar o espaço. Ouça um silêncio santo preenchendo os cantos, o som suave de uma respiração que se acalma, o leve estalo da cera, o toque frio do batom de uma vela na ponta dos dedos quando acendemos. Esta oração é para a sua casa, para seus filhos, para o seu sono tranquilo, para restaurar as noites de paz que o medo roubou. Fique comigo até o fim, porque cada palavra será uma pedra colocada na muralha de proteção que pediremos ao Senhor. Se ainda não faz parte desta corrente de oração, inscreva-se no canal para que possamos orar juntos diariamente e formar uma rede de fé que sustenta e protege. Agora, Senhor, neste momento me coloco diante de Ti com o coração aberto, com as mãos estendidas e com a certeza de que Tu nos ouves. Senhor Deus, queremos iniciar invocando o Teu nome santo e nos apoiando nas palavras seguras do Salmo 27, que nos lembra que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem terei medo? Vamos juntos acolher mentalmente cada verso, cada sílaba, como se fosse uma muralha, como se fosse um escudo invocado. Sinto o cheiro do incenso subindo, alcançando o teto, espalhando-se entre os móveis, impregnando cortinas e tecidos com uma memória de casa consagrada. Sinto o gosto de uma esperança que volta à boca, como se provássemos água fresca depois de horas de sede. Ouço o eco de passos tranquilos num corredor, passos que agora caminham para a igreja, para o altar, para a presença de Deus. Toque a fronte, por onde passa a brisa leve que entra pela janela, como um sopro do Espírito que nos visita. Vejo a luz das velas projetando sombras suaves na parede, sombras que se desfazem em oração. Sinta também o tato do livro sagrado nas mãos, a textura das páginas que carregam promessas antigas e vivas. Senhor, neste momento colocamos diante de Ti nossas preocupações e as nossas aflições. Nossos suspiros e nossas esperanças. Chamamos o Espírito Santo para nos envolver, pedimos a intercessão de Santa Teresa e de Padre Pio, que tantos confortos trouxeram aos aflitos, e invocamos a proteção de São José sobre as famílias aqui representadas. Vamos agora recitar mentalmente o Salmo 27 e deixar que cada palavra entre em nossos corações como um socorro presente. O Salmo 27 nos dá fundamento para a nossa confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando se aproxima sobre mim maldade, quando se levantam contra mim tropas, não temerá o meu coração. Uma breve pausa para sentir cada frase e permitir que a alma responda. Senhor, Tu és luz, eu quero receber Tua luz. Senhor, Tu és força, eu quero repousar em Tua força. Pergunto a você, irmão, irmã, prefere viver com medo ou prefere viver na confiança do Senhor que é tabernáculo e rocha firme? Respire fundo novamente, recorde a promessa, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Deixe essas palavras transformarem o medo em confiança, a dúvida em entrega. Repetimos como trocas de diálogo interior. Senhor, eu peço proteção. Senhor, eu confio. Coração responde, confio em Ti, Senhor. Senhor, eu peço abrigo. Senhor, eu peço paz. Coração responde, Tu és meu refúgio. Essas trocas que fazemos em voz baixa ou em silêncio contam como oração e são tão reais quanto qualquer palavra dita em voz alta. Sinto agora o peso das histórias que muitos trazem até aqui.
Suas noites mal dormidas, seus filhos que saem e demoram a voltar, os vizinhos que parecem trazer mais influências, o chamado de números de telefone que anunciam tentações. Permita que eu compartilhe um pouco do que me trouxe até esta oração para que você se sinta acompanhado. Nasci em uma casa humilde, minha infância foi marcada por dificuldades e por uma fé moldada nas orações de minha mãe Maria Helena, que sempre acendia uma vela ao anoitecer. Aprendi a rezar olhando para a janela, sentindo o cheiro do café frio por ser manhã cedo e o calor das mãos de minha mãe me cobrindo. Na adolescência, enfrentei tentações e vi amigos como João e Lucas se perderem em caminhos que traziam dor. Foi na paróquia local onde encontrei orientação, especialmente com o padre Antônio, que me ensinou a ler o Salmo 27 com olhos renovados. Minha formação de fé passou por estudos, leituras e pelo exemplo de Teresa, minha professora de catequese, que mostrava que a oração não é fuga, mas enfrentamento. Perdi alguém querido num período de confusão, e essa perda trouxe em mim um conflito profundo entre dúvida e esperança. Esse conflito me levou a noites longas, a buscar ajuda com Marta, psicóloga da comunidade, e com Ana, coordenadora do grupo de reabilitação, que me apontaram caminhos práticos para cuidar do corpo e da alma. Hoje, vivendo uma nova primavera de fé, retorno aqui para oferecer oração e intercessão, porque fui restaurado pela graça e porque sei que a proteção que pedimos em oração pode se tornar um fato na vida de quem confia. Esta é a minha história de infância, formação, perda e recomeço. Sinto o cheiro das páginas antigas da Bíblia que me acompanharam, ouço os conselhos que me foram dados, toco as marcas de quem me ajudou, vejo rostos como de Paulo e Marta, que trabalharam em centros de apoio e hospitais para socorrer quem precisava. É com esse testemunho que lhes digo com toda a convicção: a oração é um caminho prático de entrega e de libertação. Agora vou trazer para vocês as petições mais íntimas e concretas, lembrando os rostos que nomeei, as casas que choram e os jovens que se perdem. Senhor, eu peço pela casa de João, que a tua mão protetora esteja sobre cada cômodo, sobre cada quarto onde os passos hesitam. Senhor, eu peço pela família de Maria, que o vício que arrancou a paz seja quebrado agora, que as correntes caiam e que haja reabilitação e cura. Senhor, eu peço por Lucas, que vive noites de ansiedade, por Ana, que carrega o peso de decisões difíceis, por Paulo, que trabalha em um hospital e vê tanto sofrimento, por Teresa, que cuida dos idosos na paróquia e precisa de força para continuar, por Marta, a psicóloga, que busca caminhos para ajudar, por Padre Antônio, que vela pela comunidade. Nestas petições, façamos trocas de diálogo espiritual e interior. Senhor, liberta, libertamos com fé. Senhor, cura, nós nos rendemos à cura. Sinta as imagens sensoriais de cada pedido. O cheiro carregado de fumaça em uma cozinha onde a disputa vive. A textura áspera de uma carta que traz notícias ruins. O som abafado de um choro na madrugada. A visão de uma porta entreaberta que simboliza tentação. O calor seco do sol batendo numa tarde em que a esperança parece minguar. O gosto amargo da derrota que se transforma em promessa ao ser entregue. Essas descrições ajudam nosso espírito a identificar o que pedimos e a confiar. Em diálogo com você, repito: escreva agora nos seus pensamentos o pedido que traz, fale mentalmente o nome de quem necessita, entregue cada detalhe. Se sente que precisa de ajuda profissional contra vícios, saiba que é justo e sábio buscar apoio. Explico brevemente como funciona um processo de reabilitação. Inicialmente, a avaliação médica e psicológica para mapear dependências e gatilhos. Depois, uma fase de desintoxicação, quando necessária, acompanhada de terapia individual e em grupo. Participação em atividades de restabelecimento de rotina e encontros de espiritualidade para reconstruir sentido. Com segmento ambulatorial para prevenção de recaídas. Esse processo integra corpo e alma, e a oração pode ser uma força complementar que sustenta a vontade de mudar. Essa explicação mostra que pedir a Deus e buscar ajuda prática caminham juntos. Agora convido você a participar de algo prático para a comunidade. Se está sentindo essa angústia agora, saiba que não está sozinho.
Muitos que rezam aqui também já choraram noite adentro e pediram socorro. Escreva nos comentários qual é o seu pedido de oração neste momento. Use uma frase curta para facilitar. Por exemplo, proteção para minha casa, libertação para meu filho, paz no meu sono. Ao partilhar o seu pedido, você não só recebe a nossa oração, como fortalece outros que passam pelo mesmo. Cada testemunho é um sinal de que não estamos isolados e de que a comunidade é um corpo que carrega uns aos outros. Não escreva detalhes que exponham vulnerabilidade desnecessária, mas seja claro no pedido para que possamos interceder com mais precisão. Após deixar seu comentário, volte e leia outros pedidos. Responda com palavras de encorajamento quando puder. Agora que colocamos esses pedidos diante do Senhor, vamos prosseguir com a oração e clamar pela proteção que rompe correntes. Prosseguimos com as intercessões mais amplas, pedindo proteção pelas crianças e pelos jovens que estão expostos a influências nocivas. Senhor, pedimos por todas as casas onde crianças brincam sem saber dos perigos que as cercam, por mães e pais que se sentem impotentes, por professores como Teresa que lutam para guiar, por cuidadores como Ana e pela equipe do centro comunitário que trabalha com jovens em risco. Pedimos também por quem está em hospitais, por enfermeiros como Paulo que suportam o cansaço, por terapeutas como Marta que acompanham processos de reabilitação, por coordenadores de centros como Lucas que promovem programas de reinserção. Nomeamos aqui 5 a 8 pessoas e agentes. Maria Helena, que cuida de uma creche. Padre Antônio, que organiza visitas. Joana, voluntária, que distribui refeições. Roberto, do Centro de Reabilitação. E Lúcia, coordenadora de um grupo de apoio. Pedimos proteção sobre cada um deles, que o Senhor seja seu escudo invisível. Visualize crianças segurando as mãos dos pais, jovens encontrando emprego, famílias sentando juntas à mesa com café quente e palavras de reconciliação, hospitais onde a compaixão se renova, centros de recuperação cheios de esperança. Sinta também os aromas e sons desses lugares. O cheiro do sabão lavado nas roupas das crianças, o barulho de um carrinho leve no corredor do hospital, a textura do folheto informativo sobre tratamento, a visão de mãos que se entrelaçam em oração e o gosto do pão partilhado em uma reunião comunitária. Em nossas trocas de oração, façamos repetição de invocações para ganhar ritmo espiritual. Senhor protege, Senhor guia, Senhor cura. Coração responde, nós confiamos e nos rendemos. Agora reforçamos com imagens bíblicas e promessas divinas que amparam nossa confiança. Senhor, Tu és rocha, tabernáculo e abrigo. Invocamos a imagem do tabernáculo como lugar onde a presença de Deus habita e protege. Invocamos São José como protetor das famílias. Pedimos a intercessão de Santa Teresa para que nos ensine a singeleza da entrega. E lembramos as palavras de João Paulo II sobre a família como escola de amor. Reafirmamos promessas, a muralha que se ergue em volta do lar, a luz que dissipa as trevas, a mão poderosa que afasta o... Sinta as descrições sensoriais que acompanham essas imagens. O toque frio da pedra que é a rocha onde nos apoiamos, o calor suave do tabernáculo imaginado como abraço, o som distante de um coral cantando louvores que penetram janelas e paredes, o brilho dourado que envolve a casa em mentalização, a sensação de leveza nos ombros quando a presença divina se faz sentir, o cheiro de madeira velha do altar que lembra gerações de oração. Cito o Salmo 27 como autoridade e repito, o Senhor é minha luz e minha salvação. Senhor, eu peço que se cumpra para cada família aqui representada. Coração responde, que se cumpra a tua vontade, Senhor. Agora foco na visualização da vitória e no compromisso de testemunhar. Imagine a cena do futuro próximo, portas trancadas pelo respeito e pela paz, crianças rindo sem medo, jovens voltando ao caminho do trabalho e do estudo, reuniões familiares onde se fala de perdão e não de culpa. Vejo João retornando ao trabalho, vejo Maria reconciliando com a filha, vejo Lucas dormindo noites inteiras sem angústia. Sinta as imagens sensoriais desta vitória, o cheiro de pão quente na cozinha que anuncia comunhão, o som de risos ecoando no quintal, a sensação do abraço apertado que cura feridas, o brilho nos olhos de quem encontrou esperança, a textura macia de um cobertor que aquece as noites e o gosto doce da vitória compartilhada com café e histórias. Em troca de diálogo, eu digo, Senhor, vemos e proclamamos. Vocês, irmãos, respondam em seu coração,
nós testemunharemos e daremos graças. Comprometo-me a voltar aqui para contar as vitórias, e prometo que muitos testemunhos serão apresentados como sinal da fidelidade de Deus. Antes de encerrar, quero descrever momentos de tensão que muitos vivem e que transformaremos em oração decidida. Lembro a memória que ativa medo, a ligação às 2 horas da manhã que anuncia problemas, o copo deixado na mesa que simboliza a recaída, a porta que se fecha e deixa um espaço de silêncio que pesa. Em outra lembrança, vem a decisão difícil de levar alguém para tratamento, o medo da reação, o custo emocional e financeiro. Esses momentos de tensão pressionam o peito e exigem decisão. Primeiro momento, você está sozinho na cozinha, a luz fria do freezer iluminando uma garrafa, e uma vontade de ceder sussurra que é tarde demais para recomeçar. Segundo momento, você recebe uma carta com uma advertência do empregador e sente vergonha, culpa e desejo de se esconder. Em cada um desses momentos declaramos: Senhor, dá força para decidir, dá coragem para procurar ajuda, dá graça para perdoar e ser perdoado. Cada momento de tensão se resolve com uma ação concreta e com oração firme. Agora, o epílogo temporal, onde descrevo a evolução concreta em 3 momentos: 1 mês, 3 meses e 6 meses, para que você veja o desenvolvimento verdadeiro das bênçãos quando se combina a oração com a ação. Em 1 mês, imagine que após esta oração você tomou uma atitude prática. Você procurou a paróquia, Padre Antônio contatou Marta, a psicóloga, e fez a inscrição no grupo de apoio coordenado por Lúcia. Já vê mudanças iniciais. Noites com sono parcial retornando. Discussões em família que antes eram inflamadas começam a ter pausas de reconciliação. Uma presença de energia diferente em casa. Pessoas como Joana começaram a ajudar com tarefas simples e a casa recebeu uma rotina que ajuda a manter distância das más influências. A descrição sensorial deste primeiro mês inclui o cheiro de roupas limpas sendo colocadas, o barulho moderado de passos noturnos que acalmam, o toque de mãos que se encontram para rezar, o brilho de uma vela que agora acende todas as noites, o sabor do café compartilhado em uma conversa leve. Em 3 meses, a transformação fica mais evidente. O jovem que se afastava começa a participar de atividades de reinserção no centro de Roberto. Um emprego temporário aparece. As recaídas tornam-se menos frequentes e há sinais claros de estabilidade emocional. A comunidade agora se reúne para um almoço no domingo e testemunhos são partilhados na missa das 10 horas. A fé se traduz em ações sustentadas. As descrições sensoriais deste período incluem o som de conversas alegres na sala, o toque firme de um aperto de mão em sinal de novas oportunidades, o cheiro de um bolo feito para celebrar pequenas conquistas, a visão de um quarto arrumado como sinal de autocuidado, o gosto do primeiro salário recebido após um esforço. Em 6 meses, a história narrativa mostra a recuperação consolidada. Aqueles que buscavam reabilitação completaram fases importantes do tratamento. As relações familiares foram reconstruídas com processos de reconciliação e acompanhamento pastoral, e surgem novos líderes comunitários que antes eram necessitados. Padre Antônio relata crescimento nas atividades da paróquia. Marta observa menos crises agudas e o nome de pessoas que antes eram vítimas agora surgem em testemunhos como agentes de cura. A sensação é de lar transformado, onde a proteção de Deus é percebida em práticas diárias, em escolhas e em um novo jeito de viver. Descrições sensoriais do 6º mês incluem a sensação de céu aberto após chuva, o cheiro de verduras plantadas no quintal reaparecendo, o som de crianças brincando desimpedidas, o toque de cartas de agradecimento que chegam à paróquia, o brilho nos olhos de quem superou. Esses prazos não são garantias automáticas, mas mostram caminhos possíveis quando a oração é aliada à ação e ao apoio comunitário. Encerrando esta oração, reafirmo a promessa. Mesmo que tudo pareça perdido, hoje declaramos que a proteção de Deus envolve sua casa.
Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários seu pedido e volte para nos contar sua vitória. Juntos somos mais fortes e nossa oração tem peso quando é feita em comunidade. Abençoo cada lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te cubra com seu manto, que ele permaneça com sua família e guie cada passo. Inscreva-se para fazer parte desta corrente de oração, receba as próximas orações e traga sua vitória. Seus irmãos para caminhar conosco. Confie, espere e verá a bondade do Senhor se manifestar. Vamos rezar uma última vez, juntando as vozes do coração. Senhor, eu peço proteção para minha casa. Senhor, eu peço libertação para os viciados. Senhor, eu peço paz para os aflitos. Senhor, eu peço cura para os enfermos. Senhor, eu peço força para os que acompanham. Coração responde: Amém, 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 amém.